Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do Vivecast, o podcast do médico empreendedor. E hoje o episódio é especial, eu vou te passar 5 principais erros que impedem os médicos de alcançarem R$100 mil por mês ou mais no consultório particular. E eu trouxe essa informação não só da minha jornada de médico que começou dando plantões cansativos, mais de 120 horas de plantões, e hoje consegui construir um instituto e me tornar mentor de centenas de médicos, mas também esses próprios médicos, o histórico que eu vejo que vários deles têm. Quando eu converso com eles nas consultorias, eu faço literalmente dezenas de consultorias com médicos individuais toda semana e eu consegui extrair dessas horas de consultorias os 5 principais erros que eu vejo que eles cometem e que, se você evitar cometer esses erros, eu te garanto, você vai economizar muito dinheiro, você vai ter o consultório faturando R$100 mil por mês ou mais, muito mais rápido, e você vai ter muito mais qualidade de vida e tempo para ficar com a sua família. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em odontologia pela USP, também comecei dando plantões do zero, talvez como você, e hoje consegui prosperar, consegui ter resultado de uma forma mais rápida do que eu vejo outros da mesma área conseguindo, e vou te falar por que isso aconteceu nesse episódio de hoje. E fica até o final, porque eu preparei, depois de 5 erros, uma dica bônus que eu uso aqui no Instituto e que funciona muito caso você precise captar mais pacientes ou melhorar a sua precificação. Então vamos diretamente e rapidamente para o primeiro erro. E eu vou te perguntar, já aconteceu com você alguma vez de você estar atendendo um paciente seu no consultório e esse paciente falar assim: doutor, eu sei que a gente combinou que eu ia fazer dieta, que eu ia treinar, mas eu não tive tempo. E aí você olha pro paciente assim: mais desculpas, lá vem as desculpas. E é engraçado porque no paciente é muito fácil identificar isso. É muito fácil identificar que essas desculpas, elas impedem esse paciente de ter resultado. Mas muitas vezes a gente não olha pra gente mesmo. E várias vezes eu já cometi esse erro também, de ter algo que eu preciso fazer e eu falar: não, tô sem tempo. Mas a realidade é que eu, você, Jeff Bezos, Elon Musk, Maurício Jordi, todos nós temos 168 horas por semana. Então nunca é sobre tempo, porque o tempo ele é igual para todo mundo. É sobre priorização. É sobre onde você escolhe depositar e investir o seu tempo. Então, sempre que você começar a pensar assim: ah, meu Deus, eu tô sem tempo para tal coisa, reformule na sua cabeça e pense: não estou priorizando tal coisa. Porque o tempo ele existe, só falta priorizar. E como é que isso se manifesta nos colegas médicos? Número 1, situação 1, talvez seja a sua. Você quer continuar, ou melhor, você quer começar o consultório particular, você dá plantões, mas você está procrastinando isso. Você tá: ah, depois eu começo, não é o momento perfeito, é depois que eu fizer tal coisa, eu começo, vou a situação melhorar um pouco, e você termina que não prioriza fazer algo que você já sabe que deveria fazer. E o grande problema disso é que o mercado tá ficando cada vez mais competitivo. Quantas novas faculdades o nosso presidente está abrindo de medicina? Quantas novas faculdades? E quantos novos médicos irão se formar? Então, quanto mais você não executa o que você precisa executar, quanto mais tempo, mais vai ficando difícil. Então, a minha recomendação, e foi isso que funcionou pra mim, é que se você tem uma decisão que você já tá tomada, decida começar agora. Literalmente agora. No momento desse podcast que você tá assistindo aqui, você pode decidir iniciar agora o seu consultório. Mas se você já começou o consultório particular, muitas vezes isso se manifesta de outras formas. Então, exemplo, talvez no seu consultório você tá com alguém na sua equipe que você precisa demitir. E aí você tá procrastinando isso. Tá pensando: será que eu vou demitir? Será que eu espero? Será que não vai melhorar e tal? Você já sabe que precisaria fazer isso. Então, isso é um dos exemplos que pode ser a manifestação dessa procrastinação ali, de ficar pensando e colocando as coisas pra frente. E eu vejo isso em muitos médicos que eu converso pessoalmente. E um exemplo prático também é que quando eu comecei o consultório particular, eu dava 120 horas de plantão. Ou seja, o calendário aqui na frente, vou pedir pro pessoal colocar aqui na edição, que todos os dias eu tava no hospital. Eu dormia no hospital, todo dia. Só tinha um dia que eu dormia em casa. E quando você começa a ter resultados, as pessoas: ah, foi sorte, ah, foi do dia pra noite. Mas a realidade é que todo mundo passa pelo período difícil de quando você tá iniciando qualquer jornada. E eu garanto a você, se eu conseguir com 120 horas por semana, você vai conseguir também. Eu te garanto isso. Que é possível, porque é muito raro o médico também ter essa rotina e ter conseguido, mas é muito raro o médico ter essa rotina extrema. Geralmente é uma rotina um pouco mais leve. E como é que eu fiz isso? Eu, literalmente, vou deixar algumas fotos aqui também, eu levava o computador para o plantão, e quando eu tinha algum espaço ali de tempo, por exemplo, tinha algum outro colega médico me cobrindo, eu pegava o computador e ia ali estudar para ver como é que eu ia começar o meu consultório particular. E foi daí que surgiu o nosso projeto, que hoje se expandiu muito rapidamente. E o segredo do sucesso rápido é agir antes de você se sentir pronto. E não depois de vários anos que você já tinha se sentido pronto. A melhor época, como diria um provérbio chinês, a melhor época de plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora. Então, se você está procrastinando, está pensando em começar algo e não começou ainda, usa esse vídeo como um momento que você decide iniciar. Eu tenho uma mentorada chamada Alane,
que ela começou exatamente assim na nossa mentoria. Ela, na nossa primeira reunião, que eu conversei com ela entrar na mentoria não, ela falou assim, mas eu tô fazendo uma pós e não tô tendo tanto... E aí eu tô dando muito plantão também, eu meio que tô sem tempo, é melhor esperar um... E aí eu conversei com ela e ela decidiu iniciar. E depois de poucos meses ela conseguiu já sair dos plantões dela. Então assim, muitas vezes não é que você vai esperar o momento perfeito pra começar, é que você começa e o momento perfeito ele se manifesta depois. E ela saiu dos plantões rapidamente e atingiu o faturamento de R$44 mil em 7 dias. Então é um resultado muito expressivo que ela não teria conseguido se ela tivesse, por exemplo, esperado mais tempo e não começado. Então esse é o primeiro. E o segundo grande erro, eu vou contar uma história pra você. Meu primeiro plantão, eu dei numa unidade de pronto atendimento, mais conhecido como UPA, e eu cheguei lá, vou deixar aqui uma foto que minha mãe tirou quando eu tava no carro, que eu já tinha me mudado pra morar sozinho, né? Aí eu peguei meu carro, e aí eu passei na casa dos meus pais, que é bem pertinho da minha, eu abri a porta do carro assim, e aí minha mãe tirou uma foto. Aí a gente vai colocar aqui. E foi a foto do meu primeiro plantão, que eu tava muito nervoso. Eu não sei se você também sentiu isso no seu primeiro plantão, mas eu literalmente fiquei sem dormir, estudando um dia antes, né? Meu Deus, se aparecer tal caso, ai, o que é que eu faço, E claro que a preparação ajuda muito, ajudou a me sentir mais seguro, mas não tanto. Eu tava morrendo de medo ainda, na verdade. E aí eu cheguei nesse plantão, e quando eu cheguei lá, era um lugar que eu já tinha feito um estágio no internato, quando eu era médico ainda, estudante. E tinha um cara lá que ele já me conhecia. Então eu cheguei lá no primeiro dia do trabalho. Você chega cheio de marmitinha, né? Cheio de todo preparado, até preparado demais, né? Você com a máscara, com o coisinha aqui, o N95, né? Foi na época do Covid, com óculos. Só dava pra ver meu olho. Tava todo empacotado e todo meio tremendo, assim, meio nervoso, né? Chegando assim no plantão. Aí eu cheguei, aí esse colega, eu lembro até hoje, assim. Eu lembro até hoje. Quando eu cheguei no plantão, assim, todo empacotado, meio tremendo, meio nervoso, assim. Esse cara olhou pra mim. Ele saiu correndo da sala vermelha, né? Dos pacientes mais graves. Ele saiu correndo. Aí ele saiu correndo e olhou assim, aí ele falou, é tu que vem assumir o plantão, é? Aí ele olhou pra mim, olhou pra sala vermelha, que tinha 10 pacientes entubados, e falou, vem aqui pra sala verde, porque ele já me conhecia, ele sabia que eu era iniciante. E aí, pelo menos, tinha um outro médico mais experiente que conseguiu cobrir lá a sala vermelha, e eu fiquei às 12 horas na sala verde, atendendo os pacientes que tinham casos mais leves, na época do Covid, e aqueles pacientes que tinham urgências muito graves, né? Por exemplo, quem já trabalhou em UPA sabe, eu estou com uma dor de cabeça faz 18 anos, eu decidi vir hoje aqui pra resolver, e pegar um atestado de 42 dias. E isso acontece muito na parte verde, na sala verde, e eu passei literalmente o dia inteiro, e aí no meio do dia eu já tava assim, não quero continuar, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu preciso mudar e tal. E aí, mas eu continuei trabalhando. E aí, o plantão geralmente finaliza 7 horas da noite. E aí, quando deu 6h40, eu já tava... vai acabar esse plantão. Nunca mais eu volto aqui. Graças a Deus. Eu vou dar um jeito. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Vou fazer consultório, vou fazer arte na praia. Não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso parar de dar esse tipo de plantão. E era só o primeiro, né? E o que aconteceu é que deu 19h55. Ou melhor, 18h55. Né? Aí, opa, beleza, o cara geralmente ele chegou mais cedo, né? Mas não chegou ainda. Aí deu 7h15. Aí que estranho, já era pra o outro médico que ia me substituir ter chegado, né? 7h45. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, rapaz, será que é normal? Será que se atrasou? 8h30. Aí tinha um cara assim do lado, eu falei, ele não vem não, né? Vem não. Eu tive que dobrar o plantão, passar mais 12 horas virado à noite lá. Eu não peguei o olho nesse dia. E chegou todo o caso, você pode imaginar, na madrugada. E essa experiência, muitos médicos têm uma experiência parecida. Mas o que eu acho é que, às vezes, ele não acorda pra vida e fala, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso. A pessoa se contenta com não trabalhar em algo que você gosta. E eu não tô dizendo que é errado dar plantão. Tem médico que adora dar plantão. Mas não é o que eu gostava. E eu acho que o segundo erro, eu tenho certeza que o segundo erro é esse, e que na minha opinião, é uma das coisas que mais atrapalha o médico, que é não investir o suficiente em você. Saindo desse plantão, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site e comprar uma mentoria, um curso. Que era um curso que eu comprei na época do exterior e tal, que era inglês, e aí o cara ensinava como é que fazia empreendimento, que vendia, fazia gestão, enfim, como é que começava a empresa. E aí eu comecei a estudar esse curso, e na época eu tinha acabado de receber esse plantão, que acho que eu tinha recebido uns 2, 3 mil reais pelas 24 horas. E eu investi, sabe quanto nesse curso? Eu investi 60 mil reais nesse curso. Vinícius, de onde você tirou esse dinheiro? Eu pedi emprestado. Eu pedi esse dinheiro emprestado no cartão de crédito, e eu investi nesse curso porque eu sabia que ia me dar um retorno, porque eu estava investindo nas minhas habilidades. E eu acho que o grande erro do médico é investir pouco em habilidades e investir muito em coisas. Comprar o carro da moda, comprar um apartamento, comprar um relógio, comprar não sei o quê, para impressionar um monte de gente que nem se importa com você. Então, quando você foca em investir em habilidades, ao invés de investir em coisas materiais, na minha visão, você vai ter um resultado muito melhor e muito mais rápido. Então, é assim, se você aprende, por exemplo, a fechar uma venda de 20 mil reais, se você aprende essa habilidade, você vai ter essa habilidade pro resto da sua vida. E se você pega esse mesmo dinheiro que você aprenderia essa habilidade e você investe num carro que só vai depreciar, você acabou de perder dinheiro, na verdade. Então, acho que é isso que a maioria das pessoas não entende, e que eu tive sorte de ter uma boa educação financeira já desde o começo. Mas eu cometi outros erros e eu vou falar pra você quais foram os erros que eu cometi. E eu tenho certeza que se você começar a pensar dessa forma, ter esse insight, você vai ter um sucesso muito,
mais rápido como médico. E o grande porém, que é bem grande, que acontece é o seguinte, é que você tem que investir nas habilidades e pessoas certas. Não adianta você também só começar a comprar curso e mentoria por aí se você não investe nas pessoas certas. Quem são as pessoas certas? As que já têm o resultado que você quer e as que sabem te ensinar como ter esse resultado. Vou dar um exemplo. Teve uma época que eu contratei um mentor, uma pessoa que ia me ajudar a montar meu consultório, a crescer o consultório e tal, especificamente na parte de gestão. E aí eu tinha uma pessoa na minha clínica, um profissional que trabalhava aqui. Eu tinha feito uma negociação, porque eu realmente não sabia o que eu tava fazendo. Eu tinha feito uma negociação muito ruim com ela. Tipo, não dá pra sustentar. Eu tava perdendo dinheiro. E aí eu precisaria chegar e ter uma conversa com essa pessoa e eu não fazia a menor ideia de como ter essa conversa. Eu falei com esse mentor, cara, como é que eu faço? Não sei o quê, me ajuda aí, de que forma eu falo? E aí esse mentor me passou algumas coisas sobre como falar isso. Aí eu fui falar com essa pessoa e foi uma das piores conversas da minha vida. Foi horrível, horrível. Eu tenho vergonha de só de lembrar. Vergonhoso. E aí eu fui falar com o cara, pô, fiz exatamente como tu falou e tipo, foi tudo errado, mas é porque eu tinha investido no mentor errado. Esse cara não sabia o que ele tava fazendo também. Ele tinha inventado a cabeça dele, e aí eu meio que queimei uma relação ali com aquela pessoa, porque eu tinha falado da forma que esse cara falou pra eu falar, e terminou sendo ruim pra todo mundo. Então, essa experiência foi como uma criancinha que queima no ferro quente, que eu inclusive já me queimei no ferro quente aqui, e que você aprende e você não esquece. Então, hoje eu pesquiso muito bem quem é a pessoa que eu vou investir. Então, no que quer que você vai investir, pesquise quem é a pessoa. Fale com pessoas que já passaram por aquele processo. Veja, de fato, os resultados que aquela pessoa tem, e não os que ela diz que tem. E essa foi a grande lição que eu aprendi nessa situação. O terceiro grande erro, recapitulando. Primeiro erro, muito cuidado com priorização do tempo. Segundo erro, muito cuidado onde você investe o seu dinheiro. Então, o primeiro é onde você investe o seu tempo. O segundo é onde você investe o seu dinheiro. Invista em você. E o erro número 3 é você se tornar a vítima do ego. Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu tava em UTI. Eu tava na minha UTI, eu passei quase 2 anos trabalhando em UTI, né? Então, era um hospital que tinha um andar que tinha, acho que 3 UTIs diferentes. Cada UTI com 10 pacientes da época do Covid, muito graves. Teve um dia que eu tava, né, tentando sobreviver. A cada 5 minutos alguém tinha alguma intercorrência. E aí chegou um colega de uma outra UTI. Não era um médico. Chegou um fisioterapeuta de uma outra UTI. O fisioterapeuta chegou assim, desesperado, né? Vinícius, ele me conhecia já, que a gente já tinha batido um papo e tal. Corre aqui que o médico da nossa UTI não tá conseguindo entubar um paciente. O paciente vai morrer. Tá desaturando, já vai morrer. Porra, ele deve estar ruim mesmo. Tipo, me chamar, eu só tenho 1 ano de experiência, eu também só tô começando agora, mas a situação realmente era desesperadora, e por isso que ele me chamou. E aí eu cheguei lá, e aí tava lá o médico tentando entubar o paciente, né? Realmente ele tava com muita dificuldade. Então o paciente tava lá, saturação, acho que tava uns 40, 50%. E aí eu cheguei lá, o que tava acontecendo? Esse cara tava entubando e tava indo pro esôfago. Aí ele entubava e ia pro esôfago, aí tirava o tubo. Entubava e ia pro esôfago, aí ele não conseguiu acertar a via aérea e tal. Aí eu cheguei e eu falei pra ele, assim, né? Eu falei, bem calmo, colega, quer uma ajuda aí? Tal, o cara, não, vou conseguir. Aí eu, rapaz, esse cara, ele tá meio que, ele não quer falhar na frente da equipe, né? Só que aí eu olhei pra sabe como a máquina do paciente e a equipe tá toda assim ao redor, todo mundo querendo ajudar, tá o fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem e tal. Aí eu olhei pra equipe assim, aí todo mundo, eu vou ter que fazer alguma coisa, tem que ser mais assertivo. Eu falei, deixa eu tentar. Aí eu fui mais assertivo porque eu sabia que se eu não fizesse nada, o paciente ia morrer. Aí o que é que eu fiz? É uma coisa bem óbvia, mas acho que aquele colega, ele não sabia disso, que era o seguinte, ele tava entubando o esôfago, porque realmente era muito difícil, era um paciente que era difícil de entubar. E aí ele tinha entubado o esôfago, aí eu falei, não tira o tubo, deixa o tubo aí. Por quê? Porque se o esôfago já tá entubado, quando eu passar o próximo tubo, a chance é maior dele ir pra via aérea, porque o esôfago já vai estar ocupado. Então é um pequeno truque que eu sabia, por acaso, e que terminou que deu certo e esse paciente sobreviveu. Começou a aumentar, consegui entubar o paciente e ele sobreviveu. E eu conto essa história porque o ego, às vezes, é tão grande, porque ele sabia que ele não ia ter sucesso naquele... Ele sabia que não tinha chance dele conseguir. Ele já sabia disso. Mas o fato de eu ter chegado lá e ser na frente da equipe, tudo... Ele não queria falhar na frente dos outros. E isso é uma das coisas que mais impede os médicos no geral. Isso é, na verdade, um exemplo mais que envolve os médicos no geral, que é medo de falhar. Muitas vezes é medo de falhar que impede que o médico tenha resultado. É medo de falhar. Porque às vezes uma outra pessoa ela sabe um pequeno detalhe que você não sabe, que vai te ajudar a você ter resultado. E quando você coloca em prática, você tem resultado. Então, o terceiro maior erro é se tornar a vítima do seu ego. Nada do que eu consegui na minha vida foi sozinho. Tudo eu tive ajuda. E pessoas que já estavam, alguns pilares na minha frente, algumas pessoas que já tinham experiência que eu não tinha, e que eu decidi investir no conhecimento dessas pessoas para ter ajuda e conseguir. Então, eu costumo falar assim, o resultado no consultório é tipo uma mesa com 4 pés. O primeiro pé é vontade. Então tem que ter vontade para fazer dar certo. Tem que ter fome. Tem que ter, eu quero fazer dar certo. Isso aí só você pode ter. Tem que ter método. Então, por exemplo, você tem que ter um método para você saber como chegar naquele resultado. Você saber como atender o paciente, como captar o paciente, como gerir a sua clínica. Tem que ter método. Tem que ter um grupo de apoio, que é quando muitas pessoas erram, elas estão sozinhas e, não, eu vou conseguir. Mas quando você tem um grupo de apoio, principalmente quando as coisas dificultam, você não vai desistir quando você tem um grupo de apoio. E o quarto pilar são mentores. Então, pessoas que já conseguiram chegar no resultado que você quer chegar. E eu digo que os melhores mentores, eles têm 2 habilidades. A primeira é, eles já chegaram onde você quer chegar. E a segunda é, eles sabem te ensinar a chegar lá. Porque não basta somente a pessoa ser muito boa. Ela tem que saber comunicar as habilidades para ser muito boa. Pensa no basquete. Se você tem, por exemplo,
o Kobe Bryant, por exemplo, que é um cara que ele tinha mais uma mentalidade, que Deus o tenha, ele tinha mais uma mentalidade assim, de fazer as coisas sozinho e tal. Talvez não seja o melhor cara pra ensinar algo, mas era um cara que foi um dos melhores. E talvez tenha outro jogador que não seja tão bom quanto ele, mas que saiba ensinar. Então, na realidade, você precisa dessas duas coisas pra ter um bom mentor, na minha visão. Esse é o terceiro erro. Cuidado com o ego. Cuidado com se importar demais com o que as pessoas pensam. Isso tudo é seu ego. Se eu postar no meu... As pessoas vão ficar comentando na cidade. Será que as pessoas se importam tanto assim? Será? No primeiro post que eu fiz no Instagram, passei... Sem brincadeira. Eu fiz o post e eu passei 24 horas pra postar. Pra ter coragem de postar. Porque eu só pensava na minha cabeça. E tem até um efeito, um viés cognitivo nisso, que é o chamado Spotlight Effect, que é o efeito do holofote. Que é quando você acha que você é o centro das atenções. Vou postar no Instagram, todo mundo vai ficar sabendo, vai ficar comentando e tal. Às vezes as pessoas não estão nem aí também. E isso impede você, muitas vezes, de fazer alguma coisa. Vamos para o erro número 4, que tá chegando no fim. O quinto erro é o que eu julgo que a maior parte dos médicos caem. Então o erro número 4 é a chamada zona do conforto. E eu digo isso porque a gente acha que você tá dando plantão, você tá sem tempo pra família, sem qualidade de vida, e você acha que você vai chegar lá no consultório particular, ganhar 100 mil reais por mês, e você acha que vai ser uma linha reta assim, ó. Você tá aqui, você chega lá. Mas não é assim. E não vai ser fácil. Isso eu te prometo. Você vai passar por desafios. Você vai... Tem um gráfico que eu vou deixar, a equipe vai colocar aqui também. O gráfico é da zona de conforto. Então, primeiro você tá na sua zona de conforto, que é onde você se sente 100% confortável. Não tá com nenhum risco, não tá com nenhum medo. Você tá confortável naquela zona ali. Mas pra você chegar naquele resultado, ele tá fora da sua zona de conforto. Então você tem que pular a zona de conforto. Só que, qual o próximo passo que vem depois da zona de conforto? É a zona do medo. Você pula fora da zona do conforto, aí você começa a... Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Mas isso aqui não tá dando certo. O que tal pessoa vai falar? Mas eu não tô confiante. É a zona do medo. Aqui eu diria que 80, 90% desiste. Volta pra zona do conforto e desiste. Mas quem persiste, chega na próxima zona, chamada zona do aprendizado, em que você começa a lidar com os desafios, você começa a vencer os primeiros pequenos desafios e começa a adquirir habilidades. Você começa a ganhar uma pequena confiança. Não é aquela confiança, mas é uma pequena confiança. E sua zona de conforto começa a se expandir, até que, eu diria que a grande minoria, 1 a 5%, chega na zona final, que é a zona de crescimento, em que você acha de fato o seu propósito. Você consegue agora ter segurança e ter confiança de que você vai chegar no resultado. Muitas vezes é aqui que você chega no resultado, mas não é fácil. E o erro dos médicos, que é o erro número 4, é estar e ficar na zona de conforto, que é onde os sonhos morrem. A zona de conforto é onde os sonhos morrem. Como diria Albert Einstein, não conseguimos resolver um problema usando a mesma lógica que foi usada para criar esse problema. Então, a zona de conforto, você realmente vai sentir um pouco de medo quando você sair dela. Você vai sentir um pouco de medo, um pouco de resistência. As pessoas ao seu redor vão resistir. Até hoje, a galera que eu estudei na faculdade, muitos não falam comigo. Por quê? No final deu errado. Só me afastei um pouco porque eu tava focado nos meus objetivos. Aí muitos falam, você esqueceu da gente, você agora não fala mais com a gente, me tiraram do grupo e não sei o quê. É a realidade, é isso que vai acontecer. Por quê? Se o seu objetivo é importante o suficiente, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que fazer sacrifícios porque não tem como ter tudo. Você vai ter que pagar o preço para chegar no resultado que você quer. E para ter resultados que você nunca teve, você vai precisar fazer o que você nunca fez. Isso é doloroso. Mas pense bem, o que é que você prefere? Opção A, continuar onde você está hoje, ou opção B, chegar onde você quer chegar. Se for opção A, tudo bem. Esquece tudo que eu tô falando aqui, sai do podcast agora. Se for opção B, então entenda que não vai ser fácil, mas que é possível. E vamos para o quinto e último erro, que eu diria que é um pouco parecido com o primeiro erro, mas tem uma pequena diferença, que é isso mesmo. Aquela palavrinha que todos falam e que na verdade é uma palavra bonita que se disfarça de outra coisa, que é a procrastinação. Procrastinação, pra mim, na minha opinião, é uma palavra bonita pra descrever medo. Estou procrastinando. Você está procrastinando porque você tá com medo. Tá com medo. Então, se livrar da procrastinação, na minha visão, pelo menos no contexto de consultório, é superar os seus medos. E como Nelson Mandela falou, vou ler aqui. Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Então o medo, ele vai aparecer, ele vai acontecer. E aí você tem duas opções. Ou você vai ser corajoso e vai superar aquele medo, ou você vai sucumbir àquele medo e vai ser só mais um que morreu na praia. E qual é o custo? Pense o seguinte, qual é o custo de não superar os seus medos? Qual é o custo de procrastinar? Porque às vezes a gente fala, não, vou esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, como se não fosse nada. Mas o custo, número 1, é a estagnação e declínio. Você vai começar a piorar. Não é que você não tem como manter nada. Se eu, por exemplo, eu treino todos os dias, já faz 10 anos. Se eu parar de treinar, eu não vou manter o que eu tenho. Eu vou, aos pouquinhos, começar a piorar. Aos pouquinhos. Então não tem como você manter as coisas e ficar na zona de conforto. Você tem que ficar um pouquinho ali fora da zona de conforto. Então, o risco que você corre é a estagnação e o declínio. O segundo risco é passar menos tempo ao lado das pessoas que você ama. Se você sucumbir ao medo, automaticamente você vai ser um escravo. E o terceiro custo, que esse acho que é o maior insight que eu vou passar aqui, é o custo financeiro. Pensa bem, no contexto de começar o consultório particular, você já sabe que deveria ter começado o consultório, mas você está procrastinando. Ou você já começou, mas está tendo um resultado ruim, e você sabe que deveria investir para conquistar habilidades, para conseguir ter melhores resultados, mas você está procrastinando. Não, essa mentoria não vou entrar agora, isso ok. Pensa bem, qual é o preço que você está pagando por esperar? Vou dar o exemplo de uma mentorada nossa chamada Madalena. Ela é clínica geral, faturava 30 mil reais quando eu conheci ela.
Conheci ela no evento, eu falei pra ela, podia ajudar ela, realmente tava faturando bem mais que isso, tinha já um método pra ajudar ela a ter resultado melhor. E ela falou, Vinícius, eu gostei, mas eu vou pensar. Aí, na minha cabeça, assim, eu pensei, rapaz, acho que ela vai dar pra trás. Mas ela me surpreendeu. No mesmo dia, acho que 2, 3 horas depois, ela falou, Vinícius, tô dentro. Vamos começar a mentoria. E perceba essa decisão dela, eu vou falar a consequência dessa decisão rápida dela. Um mês depois que ela começou a mentoria, ela alcançou 60 mil reais de faturamento. Então ela dobrou o faturamento em um mês. No segundo mês, ela foi para 131 mil reais, usando a metodologia que eu passei para ela. No terceiro mês, ela chegou a 193 mil reais, quase 200 mil reais de faturamento. Então pense bem, qual é o custo de você esperar o momento perfeito? Imagina se ela tivesse falado, ao invés de ela chegar para mim e falar, Vinícius, quero começar, ela falasse, vou esperar 3 meses, eu começo em 3 meses. Primeiro mês ela dobrou, segundo mês ela dobrou de novo, terceiro mês ela quase dobrou de novo. Então se ela tivesse esperado 3 meses, eu fiz os cálculos aqui, ela teria, sem saber, pago do bolso dela em custo de oportunidade quase 300 mil reais, subtraindo o quanto ela ganhou a mais por ter nossa ajuda e o quanto ela ganhava antes de todos esses meses. Então são quase 300 mil reais que ela deixaria de ganhar nesses 3 meses caso ela não tivesse investido. Ah, vou pensar. Tudo bem, pode pensar. Agora, esse vou pensar, ele pode custar muito mais do que você imagina. Pode custar 100 mil reais por mês, 200, 300 mil reais por mês. E você nem sabe. Depois que ela começou, em 6 meses, ela alcançou o faturamento de 1 milhão de reais a mais só com essa metodologia. Então, literalmente, se ela tivesse pensado por 6 meses, ela teria perdido 1 milhão de reais. Olha que coisa louca. É um caso extremo. Não vou falar que todo caso é assim. Mas existe um caso que pode ser o seu se você está esperando. Você pode estar perdendo 20, 30 mil reais, 40 mil reais, porque você não conquistou as habilidades que vão te gerar esse resultado. Então, esse é o quinto grande erro dos médicos. E agora, conforme prometido, eu vou dar para você uma dica especial para você que está querendo começar o consultório, para você que quer captar pacientes, para você que quer melhorar a precificação. E essa dica é o seguinte: dentre todas as estratégias que eu posso te passar, tudo que eu posso te passar como fazer tráfego pago, como fazer postagem no Instagram, eu posso te passar qualquer coisa assim. Mas se eu pudesse te falar uma coisa só, que vai te ajudar mais do que qualquer outra coisa, é uma coisa chamada ambiente. Se você esquecesse tudo que eu falei agora, se você, por exemplo, não investisse em tráfego pago, em captação de pacientes, nada disso, mas você estivesse andando com as pessoas que já chegaram no resultado que você quer, se você estivesse no ambiente dessas pessoas diariamente, você já conseguiria um progresso incrível. Porque o ser humano, ele aprende, o ser humano é um ser social, ele aprende por osmose no grupo que ele está ao redor. Então, já aconteceu alguma vez de você, por exemplo, estar na academia e você treinar, por exemplo, eu treino na academia mais pesado do que eu treino sozinho. Porque eu tô num ambiente que tem outras pessoas, eu sou competitivo, eu quero treinar melhor que essa pessoa. Parece besteira, mas de fato aumenta a minha performance. Um dia desse eu treino boxe, né? Um dia desse eu fui treinar e meu professor levou de surpresa um campeão mundial de boxe pra treinar comigo. Aí eu fui treinar com esse cara e eu nunca treinei tão pesado na minha vida. Por quê? Porque o fato desse cara estar ali e dele ser muito mais avançado que eu me fez chegar num nível de performance que eu queria ser igual a ele. Então eu consegui passar do meu limite que eu achava que eu tinha. Então o ambiente que você tá vai definir o resultado da sua vida. Esse foi o VivoCast. Espero que você consiga colocar em prática essas estratégias. E se você gostou desse episódio, manda pro seu amigo no grupo do WhatsApp. Se você acha que vai ajudar outras pessoas, manda, porque vai fortalecer. Eu vou continuar fazendo aqui novos podcasts para te ajudar a viver de consultório particular na área de emagrecimento.